é que transformar a justiça brasileira, hein? Uma indicação para o STF viram classificados. Vira uma série, uma novela. Viram classificados público. É isso aí. Público. O presidente da República quer indicar o nome, o Jorge Messias. A classe política não concorda, leia-se principalmente Davi Alcolumbre, presidente do Senado, que é Rodrigo Pacheco. E ficam indiretas, queimação pública. Veja a que ponto chegou o judiciário brasileiro, Luiz Henrique e Renato Bahia. É uma tristeza, ao ponto de Davi Alcolumbre dizer a jornalistas que continua aguardando o contato de Lula para deliberar sobre o nome escolhido que vai ser indicado para assumir a vaga no STF. Porque se indicar Jorge Messias e não for Rodrigo Pacheco, ele poderá ter dificuldade no Senado para ser aprovado o nome. Represário. Gente, nós estamos falando da mais alta corte brasileira. Veja que ponto está chegando isso. Veja que ponto está chegando isso, Luiz Henrique e Renato Bahia. E outra coisa, eu disse isso semana passada, eu não tenho dúvida que vai ser Messias, não. Eu também não tenho dúvida, não, tá? Eu queria só lembrar, BG, que, sinceramente, eu não me impressiono, porque eu acho que isso sempre ocorreu. A diferença é que agora nós temos as redes sociais, os veículos de comunicação. Se você quer ler uma notícia que agrada a esquerda, lê a Carta Capital. Se você quer um que agrada a direita, você lê a Gazeta do Oeste. A Gazeta do Oeste não, Revista do Oeste. Revista do Oeste. Então, o Brasil é assim hoje. Você tem uma parte da imprensa que é ideologicamente, sim, ligada a um determinado identitarismo político, e agora os caras jogam com o público. A diferença é que antigamente isso era reunião fechada, aquela coisa mais discreta. De fato, o notório saber jurídico no Supremo Tribunal Federal de outros tempos era mais levado em conta. Hoje em dia não é isso. E os presidentes aprenderam. Bolsonaro, certamente, se voltasse, faria a mesma coisa. Lula faz. Vai colocar o amigo do rei lá. Colocou o seu ex-ministro da Justiça, colocou o seu ex-advogado particular, coloca alguém agora de confiança, o advogado-geral. Não é a primeira vez que o advogado-geral vai assumir. Leia-se André Mendonça e o próprio ministro Gilmar. Ambos ocuparam esse cargo quando foram dos seus respectivos presidentes. Eu creio que, favas contadas, mais 2 dias no máximo, o presidente Lula deve anunciar o Jorge Messias, como deverá anunciar um novo ministro, que é tema da nossa próxima notícia. A coisa ficou escancarada, né? Aquela coisa do projeto de poder, de equipar tudo, de estruturar para que fique escancarada, ficou aberta, assim, não se tem mais, desde que você diz, não, vou indicar porque é meu amigo, vou indicar porque foi advogado do meu partido, vou indicar para poder entrar e negociar. Até hoje as saídas estão agora abertas, então tudo é política, mas agora ficou uma política mais escancarada. Agora está se pensando em antecipar aposentadorias. Claro que aí vai entrar negociação, vai entrar cargos. Faltam 4, 5 anos para eu me aposentar, deixa eu ver o que eu consigo negociar aqui para botar alguém jovem, para armar politicamente mais o nosso judiciário, que não deveria ser assim. Mas o projeto é de política, não é um projeto governamental para trazer benefícios para você, cidadão, meu filho. É para que esteja no poder. A gente vê muito pouca coisa em termos de governo do que traz de benefício para a população, e muita articulação política, muito ministério, muita indicação de gente que não tem a menor qualificação técnica para trazer benefício para a população, e está ali tudo dentro de um grande esquema político. Falar do ciências ação, sempre um bom negócio. Olha, o ministro Luiz Roberto Barroso voltou sexta-feira, no último dia dele, como ministro, como integrante do STF, pela descriminalização do aborto até 12 semanas de gestação. O julgamento da ADPF 442, que havia sido suspenso há 2 anos atrás, foi retomado por meio de uma sessão virtual extraordinária convocada pelo presidente da Corte, Edson Fachin, justamente quando várias personalidades vieram a público cobrar que Barroso, antes de sair, retomasse o julgamento da descriminalização do aborto. Luiz Roberto Barroso argumentou que a criminalização do aborto é uma questão de saúde pública e não de direito penal. Em seu voto, destacou que a interrupção da gestação não deve ser tratada como crime, e sim como uma situação a ser enfrentada com educação sexual, contracepção e apoio às mulheres. Ele apontou que a criminalização prejudica principalmente mulheres pobres
que não têm acesso à informação e serviços de saúde adequados, enquanto as classes mais altas podem buscar alternativas no exterior. Além disso, Barroso enfatizou que as mulheres têm direitos fundamentais à sua liberdade sexual e reprodutiva e que esses direitos não devem depender da vontade das maiorias políticas. A ministra Rosa Weber, relatora da ação, também apresentou seu voto, na época, considerando desproporcional a pena de detenção prevista para quem praticar o auxílio aborto. Isso é uma alopração, Luiz. Isso é uma alopração, certo? Isso é um crime que a justiça brasileira está oficializando. Se o ministro Luiz Roberto Barroso, e eu já disse aqui, os outros ministros, estão preocupados com a questão de saúde pública para as mulheres, as jovens brasileiras, por que eles não cortam o custo do judiciário brasileiro e botam esse dinheiro para a educação, para campanhas de utilidade pública? Por que o judiciário brasileiro não faz essas campanhas, ministro? Porque não leva mais conhecimento, principalmente a categoria menos abastada, aqueles que vivem a linha abaixo da pobreza, aqueles que não tiveram questão ou prioridades em estudar, em ser educados, aqueles que vivem na rua, aquelas mulheres que nunca se preocuparam, mesmo sabendo que engravidar de um filho atrás do outro não é bom, não é legal. Por que não faz isso? Agora, aprovar, legalizar que mulheres abortem até a 12ª semana, Renato Bahia. Você com 10 meses já estão 11. Não resolveu sua vida e simplesmente tirar um filho que está esperando? E o crime está aí. O crime está aí. Isso é vergonhice, isso. O ministro Barroso, ele, na sua última semana, ele deixou algumas decisões, enfim. 12 semanas é 3 meses de gravidez, só para deixar claro isso. É importante só lembrar que é o seguinte: o mesmo ministro Barroso, quando o presidente que foi, num determinado momento, deu essa declaração, dizendo o seguinte: olha, esse é o tipo de caso. Ele poderia ter colocado esse caso para ser julgado pelo Pleno do Supremo durante a sua gestão, poderia, mas a frase é dele, não é minha. Ele disse que o Brasil não tinha, e eu concordo nesse ponto, maturidade. A sociedade brasileira não tem maturidade hoje para discutir esse assunto. Se você fizer qualquer pesquisa de opinião pública, você vai encontrar a maioria opinando contrária ao aborto, fora naquilo que está previsto na lei.